Arro pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos lá para o nosso resumão astrológico da semana, literalmente última semana do mês de agosto, do dia 25 ao dia 31 de agosto. Semana que vem, o próximo resumão já é setembro. E olha pessoal, essa semana tem bastante coisa acontecendo, coisas bem importantes inclusive. Então já pega o seu cafezinho, pega o seu chá, senta aí para a gente conversar. Se você está chegando aqui agora, saiba que esse resumão aqui eu dou uma visão geral da semana, né? Pegando os aspectos dos planetas mais lentos. E todos os dias eu mando uma reflexão diária, o astral do dia, para falar aonde a Lua está tocando, todos os aspectos que acontecem no dia, eu falo, né, de domingo a domingo. Então aqui é aquela passada para a gente já se preparar para a semana. É basicamente isso. Vai ser uma semana inteirinha de Lua Nova, porque a Lua crescente vai ser só no domingo, domingo que vem. Temos aí a Lua crescente em Sagitário, né? Super crescente, porque Sagitário já é um signo de crescimento, a Lua crescente traz esse simbolismo, mas até lá temos a Lua Nova para a gente trabalhar. Começamos a semana com a Lua no finalzinho de Virgem, depois ela entra no signo de Libra, passa pelo signo de Escorpião. Preparem-se, né? Teremos aí a Lua em Escorpião essa semana. Entra em Sagitário, fica um pouquinho ali nova em Sagitário, e depois no domingo temos a Lua crescente em Sagitário. Então você que conhece o seu mapa, já olha lá as áreas que você tem Virgem, Libra, Escorpião e Sagitário, porque é por ali que a Lua vai passar. Bom, segunda-feira, dia 25, a Lua entra no signo de Libra, trazendo a temática aí do relacionamento, da beleza, enfatizando o planeta Vênus. E na própria segunda-feira, Vênus sai do signo de Câncer e entra no signo de Leão. Essa é uma mudança importante porque Vênus, acho que é um dos planetas, tirando Mercúrio, né, que rege o dia a dia, que a gente está ali a todo momento lidando com temas de Mercúrio, mas Vênus é muito ligado aí à nossa vida pessoal, né? Porque Vênus fala sobre relacionamento e sobre dinheiro, né? Dois temas que a gente trabalha aí demais. Quem faz terapias, atendimento, sabe muito bem disso. Então esse planeta, quando ele muda de signo, quando ele faz aspectos, é um planeta muito importante aí para a gente observar o que está acontecendo. Então Vênus sai do signo de Câncer, signo do elemento água, mais introspectivo, mais voltado aí ao conforto, ao aconchego, entra no signo de Leão, signo de fogo, extrovertido, yang, que vai para fora. Então é como se a Vênus agora fosse em busca, né, tivesse até uma participação mais ativa naquilo que ela quer, né? Então uma Vênus um tanto mais proativa. Inclusive, o planeta Marte está no signo de Libra, né, que é regido por Vênus. Então, assim, temos aí uma atitude agora, a partir dessa semana, muito voltado a ir em busca do que a gente quer. Claro que Vênus sempre traz a temática do magnetismo, né? Sempre tem a coisa da atração, do magnetismo, só que agora em Leão é como se toda aquela questão ali de beleza, de se enfeitar, de se tornar mais magnética, mais magnético, vem aí à tona, né? Então toda essa temática de prazer, de alegria, né, de beleza, de autoestima, tudo isso fica muito forte com a Vênus em Leão. Mas é claro que eu vou fazer um áudio também para a gente falar sobre essa Vênus em Leão. Eu devo fazer provavelmente amanhã, né? Vamos ver se vai dar tempo. Mas já saiba que assim, os principais aspectos da Vênus em Leão já acontecem nessa semana. A gente já vai conversar um pouquinho sobre eles aqui. Então a Vênus entra em Leão. Veja no seu mapa se você tem algum planeta em Leão. Vai receber a visita da pequena benéfica. E se tiver planetas também em outros signos de fogo, como Sagitário e Áries, muito benefício. E de qualquer forma, se não tiver planetas em Leão, tem uma área da vida que vai receber a pequena benéfica ali, a deusa do amor. Então prepare essa área para esse recebimento. Sempre é muito bom ter a visita de Vênus em alguma área do nosso mapa. E olha só, a Vênus entra em Leão e já faz no mesmo dia, na segunda-feira, um trígono a Saturno. Esse aspecto, assim, os planetas, tanto Vênus quanto Saturno, estão em signos que não são signos de força para nenhum dos dois, né? Então a Vênus agora entrando no signo de Leão é o exílio de Saturno. E o Saturno está no signo de Áries, que é o exílio de Libra. Então eles estão ali, não se fortalecem tanto, mas é um trígono, né? Então temos um trígono aí bonito de fogo acontecendo. Vênus em trígono com Saturno, qual que são as principais dicas aqui? Acho que a que eu mais vou falar aqui é o amadurecimento, pessoal. Por quê? Porque a Vênus, ela se prepara para falar com os três transpessoais nessa semana. Então, para quem não conhece astrologia, quem quiser aprender, tem um link aqui embaixo do curso para você entrar nesse mundo. Mas a gente tem aí
visível olho nu, né, que a gente vê sem precisar de nenhum equipamento, a gente vê até Saturno. Tanto que era até Saturno que os antigos consideravam, né, os 7 planetas sagrados. Ainda hoje, né, quem foca muito na astrologia tradicional vai ali até Saturno, não usa Urano, Netuno e Plutão. Urano, Netuno e Plutão foram sendo descobertos depois, através, né, da evolução da tecnologia e também, como diria Jung, da própria consciência humana. E eles são planetas que, primeiro, né, estão muito distantes, então por isso que a gente não consegue ver, né, a olho nu. Eles estão distantes e são lentos, né, então eles demoram um bom tempo ali para dar uma volta completa no zodíaco. Então esses planetas são chamados de transpessoais, são forças, né, descomunais ali, e tem muito simbolismo de Saturno, sendo ele, né, o último planeta visível, o último planeta que a gente consegue enxergar. Ainda assim, o último, ou seja, Saturno está distante, ele nos prepara para a gente poder lidar com Urano, Netuno e Plutão. Em todas as mitologias, né, quando o ser humano não conseguiria ter contato com a divindade, né? Então, se você pedir para Zeus aparecer na sua frente, a presença de Zeus, a luz de Zeus vai fulminar você em um segundo ali, né? Então, tem todo esse simbolismo de o ser humano não conseguir lidar com forças muito, né, transpessoais ali, que seria Urano, Netuno e Plutão. Por isso que tem aí a tendência de se dizer que Urano, Netuno e Plutão costumam causar problemas, né, desafios por onde eles passam, mas eles são planetas muito ligados aí à nossa evolução espiritual. Tanto que Urano é o planeta que é chamado de despertador cósmico, o planeta da individuação. Então, o que é interessante, né? São forças, né, muito intensas e que Saturno nos prepara para lidar com eles, né? Porque ele é o planeta que faz a ponte. Ele é como se fosse uma ponte. Depois de Saturno vem Urano, depois vem Netuno, depois vem Plutão. E tem um Quirón ali no meio, né? Mas não vamos falar de Quirón agora. Então, esse trígono com Saturno, eu diria que é uma segunda-feira muito, muito boa para você amadurecer toda a questão de relacionamento, né? Tudo que estiver aí passando na sua vida, né, na sua mente, sobre relacionamento, trabalhe o amadurecimento, talvez até busque algum aconselhamento com alguma autoridade nesse sentido, mas prepare-se. Eu diria que Saturno aqui, ele, nesse trígono, ele convida a gente a nos preparar, né, a evoluir na temática relacionamento. E claro que na temática dinheiro também, autoestima e assim por diante. Outro simbolismo interessante da Vênus em trígono com Saturno é que Saturno nos dá estrutura, né? Então, além do amadurecimento, ou seja, a gente nos tornar capaz de lidar, né, com forças maiores, o Saturno dá estrutura para que a gente lide com as temáticas que virão ali ao longo da semana. Além do mais, Saturno traz um toque aí de durabilidade, né? Então também é uma semana interessante. Essa segunda-feira, né, especificamente, é interessante para iniciar alguma coisa envolvendo relacionamento ou até questão financeira pela ajuda de Saturno, né? Mesmo que a Vênus não está dignificada e assim por diante, mas o trígono com Saturno dá uma temática aí de durabilidade interessante. Então, amadureça, aproveita essa segunda-feira para se fortalecer no termo de relacionamento e amadurecer. Porque olha só, na terça-feira, Mercúrio faz uma quadratura com Lilith. Então, já traz aí uma temática, porque a gente vai ver que Vênus se confronta com Plutão e Mercúrio faz quadratura com Lilith. Então, temas tabus podem vir à tona, né? Traumas, questões de abuso, questões ali de rejeição, enfim, Lilith, novamente, Lilith é um ponto de poder no nosso mapa, mas é um ponto que muitas vezes carrega muita dor, muita ferida, muita raiva, né? Lilith pode ter ali um ponto onde a gente guarda alguma raiva, porque a gente foi rejeitado, a gente foi, de alguma forma, né, tem um trauma ali. Então, Mercúrio em quadratura, e é interessante que eu vou fazer um atendimento hoje muito profundo, né? Eu achei super sincronicidade que a gente marcou esse atendimento para hoje, né, com essa semana começando dessa forma, muito, muito profundo, envolvendo aí questões do passado, enfim. Mas Mercúrio em quadratura com Quirón, com Lilith, cuidado, né, com a comunicação. A comunicação pode estar um pouco mais sensível, né? Trazer aí uma temática de ferida, de dor, de rejeição. Então, muita atenção, mas também pode trazer à tona todas essas questões de sexualidade que muitas vezes estão bloqueadas ali. E nesse mesmo dia, nessa terça-feira, olha que interessante, a Vênus faz um sextil com Urano e um trígono com Netuno, ou seja, a Vênus ela fala de uma vez e numa forma fluente, ou seja, em aspectos tidos como fluentes, ela fala com Urano e com Netuno.
Então traz uma temática de novidade, de trazer um novo, de mudança. Né? E aí o que é interessante, né? Como o aspecto com Saturno está acontecendo junto, né? O trígono com Saturno está acontecendo junto, é uma mudança duradoura. É uma mudança que tem base, que tem solidez, que tem estrutura. Pessoal, novamente, aproveita essa última semana de agosto para fazer essas mudanças nessa área de relacionamento e finanças. O que você precisa mudar? Né? Pode ter até a ver com o eclipse que está chegando aí. Né? Então, muito interessante. Então, sextil com Urano, mudança, novidade, né? Grandes insights para essas áreas, né? Relacionamento, finanças e também toda a temática de libertação. Ou seja, aquilo que está desgastado, aquilo que não serve mais, enfim, podemos ter a libertação. É claro, um relacionamento que não está legal pode ter uma ruptura nesse momento. Né? Agora, um relacionamento que talvez tenha que mudar alguma coisinha, também muda nesse momento. Então é bem interessante notar. E o trígono com Netuno é muito interessante porque Netuno é a oitava superior de Vênus, né? Então traz ali um toque de sensibilidade, de espiritualidade, de amor incondicional, de muita inspiração. Né? Ou seja, podemos contar inclusive com a espiritualidade para nos ajudar aí nessa temática de relacionamento, dinheiro, beleza, autoestima, alto valor, tudo isso vindo à tona. Então, manda ver na meditação, manda ver na sua oração, tudo isso essa semana tá muito legal. Porque aí chega na quarta-feira. Quarta-feira, pessoal, é um dia um pouco mais tenso, né? Eu diria que provavelmente o dia mais tenso da semana é quarta-feira. Quarta-feira, a Vênus faz oposição a Plutão. Então a gente vai ter aí a Vênus, que acaba de entrar em Leão, né, tendo que confrontar o Plutão. Plutão fala de dores, traumas, talvez alguma coisa que estava profundamente enraizada no inconsciente, vem à tona. Como é uma oposição, essas questões podem vir à tona no próprio relacionamento. Né? Então, às vezes, aquele relacionamento que não está legal, aquele relacionamento com disputa de poder, né, pode vir à tona. Então, o grande convite aqui, porque eu não sou de ficar botando medo, né? Vai dar um problemão ali porque a Vênus faz oposição a Plutão. A minha ideia aqui é, temos essa energia, né? Qual que é a melhor forma de usar essa energia? Eu realmente diria que é encarar mudanças que têm que ser feitas, transformações, a morte e o renascimento. Né? Então, Plutão, ele é o planeta da Fênix. Agora, é claro, a morte e o renascimento às vezes pode ser um pouco intenso, doloroso, mas é importante. Então, assim, alguma coisa talvez tenha que ser transformada, a gente possa ter consciência aí de que alguma questão envolvendo aí a energia de Vênus precisa ser transformada nesse momento. Alguma coisa precisa ir embora para surgir o novo. Né? Talvez dores do passado, traumas, precisam ser encarados, né? Porque é aquela coisa, né? Como diz o Jung, até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Então, muitas vezes, nossas dores, nossos traumas, enfim, aquilo que está ali oculto, fica no inconsciente. A gente vai seguindo a vida, né? Então aconteceu uma grande dor. Aliás, eu assisti um filme nesse sábado, né? No domingo. Hoje, estou gravando no domingo, assisti hoje. Que apareceu para mim ali no MUBI, né? O filme chama Hot Milk. E eu achei bem interessante assim, porque traz uma temática muito ligada ao que eu trabalho, né? A questão dos traumas e como isso marca a vida e como isso também se torna geracional. Ou seja, uma avó que foi traumatizada, que gerou uma mãe traumatizada, que a filha estava traumatizada ali, e que essas pessoas acabam atraindo outras pessoas também traumatizadas e feridas. É um filme denso, né? O final um pouco incômodo ali, sem saber o que acontece, né? Também não vou ficar dando spoiler aqui, mas eu achei interessante porque esse filme traz toda essa temática ali da Vênus em oposição a Plutão. Então, às vezes, tem questões muito profundas, dores, traumas, que não foram trabalhadas e elas ficam no nosso plano de fundo. Né? O filme traz muito o tema da manipulação também. Plutão fala muito da manipulação, a disputa de poder, manipulação. Então, assim, em termos práticos, pode ser uma quarta-feira meio desafiadora, mas o convite aqui é a cura e a transformação. Encarar o que tem que ser encarado. E olha só, nada é por acaso, né? Enquanto na segunda-feira a Lua entra em Libra e dá uma ênfase, né, na Vênus, na quarta-feira a Lua entra em Escorpião e dá uma ênfase em Plutão. Então, no mesmo dia que a Vênus faz oposição a Plutão, a Lua entra em Escorpião, para trazer aquele combo, né? Aquela coisa do tipo,
É o dia com a energia de Escorpião. A Lua entra lá, né, onde ela fica em queda, onde temos emoções muito intensas, onde temos toda a temática ali de Escorpião vindo à tona. Escorpião é regido por Plutão na visão moderna. E enquanto isso, a Vênus está ali encarando Plutão. Inclusive, eu não cheguei a ver, né, mas vamos ter também quadratura, né? Porque enquanto a Vênus está em Leão, o Plutão está em Aquário e a Lua entrando em Escorpião faz quadratura com todos eles. Eu vou até pegar, vou ver aqui em tempo real, essa quarta-feira, que vai ser dia 27, que, olha pessoal, essa quarta-feira aqui tá intensa. Deixa eu colocar aí, 27/8. Estou aqui vendo enquanto eu gravo para vocês. Exatamente, a Lua vai entrando em Escorpião. Assim que a Lua entra em Escorpião, ela começa a fazer quadratura com Vênus e Plutão. Então, quarta-feira, pessoal, é o dia que eu já digo, né? Prepara seus cristais, prepara seus óleos essenciais para poder passar melhor, né? Agora mesmo eu estava aqui, né, inalando o alecrim, inalando o grapefruit, né, para poder trazer um ânimo, para trazer concentração, para poder gravar para vocês. Então, quarta-feira é o dia, né? Eu vou falar sobre isso no astral do dia também, mas já veja aí, né? Talvez deixe esse dia um pouco mais tranquilo, talvez não marque algo muito importante, porque temos aspectos muito intensos. E, novamente, é uma temática de cura muito forte. É uma coisa muito ligada à nossa cura, que no final das contas pode doer um pouquinho, mas é para o bem, né? É para a nossa cura. E aí, o que a gente tem também na quinta-feira? Quinta-feira, olha que interessante. Júpiter faz um trígono com Lilith. Então, a Lilith está em Escorpião também, né? Então a Lua entra em Escorpião, começa a fazer conjunção com a Lilith, significa então que na quinta-feira, olha só que interessante, pessoal, na quinta-feira, deixa eu colocar aqui, tá misturando um pouquinho com o astral do dia, porque os aspectos da Lua estão muito importantes, eles estão muito ligados, né, ao que está acontecendo com os outros planetas. Então, olha só, na quinta-feira, a Lua vai se encaminhando para fazer conjunção com Lilith e vai fazer trígono com o Júpiter também, né? Porque a Lilith está em trígono com Júpiter na quinta-feira. E aí temos então um grande benéfico no signo de Câncer, beneficiando as emoções, trazendo ali as questões do passado para serem trabalhadas, para serem curadas. E aí a Lua fazendo um trígono com o Júpiter, junto com a Lilith ali, eu diria que dá um reforço. Ou seja, vem aquele susto, vem aquela tensão da Lua entrando na briga, né, de Vênus e Plutão, mas aí a Lua vai lá, segue o caminho dela, se encontra com Lilith, falando bem com Júpiter, fala bem com Júpiter também, até para atualizar algumas crenças nossas, né, já que Júpiter fala muito das questões de crenças. Então quinta-feira, que inclusive é dia de Júpiter, né? Quinta-feira é dia de Júpiter. E falando nisso, olha só, na quinta-feira, Urano e Netuno fazem um sextil exato. Esses dois planetas, né, como eu comentei, eles são lentos, são geracionais, Urano e Netuno. Eles estão nesse sextil há muito tempo, né, já há alguns anos, se eu não me engano, desde a Segunda Guerra está rolando esse sextil, eles vão se encaminhando junto. Só que nessa quinta-feira, o sextil se torna exato, exatíssimo por grau, né? Então isso aqui é muito forte, é muito poderoso. Estamos falando aí do signo de Gêmeos e de Áries, então enfatizando muito a iniciativa, a coragem, a comunicação, a atualização da nossa mente. E estamos falando de Urano, que é a mente cósmica, com Netuno, que é o sentimento cósmico, né? O coração, o amor. Então é um dia que é como se a nossa racionalidade e o nosso amor, o nosso coração pudessem estar em harmonia. E vale lembrar que ambos, Netuno e Urano, estão falando bem com Plutão também. Então, novamente, enquanto a Vênus faz esse aspecto desafiador com Plutão, ela está recebendo o aspecto positivo de Saturno, Netuno e Urano. Por isso que eu diria que são transformações que vêm, mas para algo muito positivo. Algo muito, muito positivo. Inclusive, é como se a Vênus viesse abençoar e receber a bênção da conjunção de Saturno e Netuno, que está inaugurando um novo ciclo. Ambos estão voltando, né, estão retrógrado voltando para Peixes, mas que em 2026 os dois entrarão juntinhos no signo de Áries, inaugurando, né, mais uma fase do zodíaco. De Saturno, por cerca de 29 anos, de Netuno, por cerca de 165 anos. Então, muito forte esse aspecto. Então, Urano e Netuno traz também aquela temática, né, como eu falei, do pensamento e do nossa emoção, né, do amor em alinhamento, né, em um trabalho muito legal, da tecnologia com a espiritualidade também se unindo.
É muito interessante essa temática. Aliás, eu estava conversando ontem não, hoje, né, com o chat GPT sobre temas espirituais e por que não. Eu estava ali trocando uma ideia, vendo algumas coisas ali, então pode ser uma coisa interessante para a gente pensar. Bom, na sexta-feira, a Lua vai seguindo, né, pelo signo de Escorpião, vai finalizando essa passagem por Escorpião, falaremos sobre isso no astral do dia. No sabadão, a Lua entra em Sagitário e marca então que teremos o fim de semana inteirinho sagitariano, né? Então, fim de semana que vem, sábado e domingo, inteirinho sagitariano. Pode trazer um bom ânimo, um otimismo. Novamente, mais uma vez, vamos ter passado pelas cavernas de Escorpião, né, pela intensidade ali do Escorpião, e vamos agora para o Sagitário, que convida a gente a trabalhar a sabedoria daquilo que foi passado, de uma possível crise, da intensidade emocional e confiar na vida, né, trabalhar nossa fé, trabalhar nosso otimismo. Então a Lua entra em Sagitário no sábado e no domingo temos então a Lua crescente no signo de Sagitário. Então a Lua crescente já tem uma temática de crescimento, né, então de aumento, de avanço, estando no signo do Sagitário, que é um signo de crescimento, mais ainda. O signo do Sagitário fala muito de crenças também, filosofia de vida, então traz aí uma temática muito interessante para a gente trabalhar essa energia, né? Termos uma filosofia, né? Uma crença que nos eleva, né? E não que nos coloca para baixo. E olha que interessante, nesse mesmo dia, domingo, Mercúrio faz um trígono a Quíron. Mercúrio, que fala da nossa mente, da nossa comunicação, do nosso pensamento, faz um trígono com Quíron, podendo trazer conversas de cura, né, trazendo a possibilidade aí de conversas que tragam cura, e da nossa própria mente, né, nossos pensamentos serem curados ali. E olha que interessante, dia 1º de setembro, deixa eu até colocar aqui, eu acho que vai ser isso, 1 do 9, 1 do 9, 1 do 9, o senhor Saturno já terá voltado para Peixes. Então, domingo é o último dia do Saturno em Áries. Domingo é o último dia do Saturno. Eu vou até ver aqui de novo, né? Vou colocar aqui dia 31/8. Domingo, 31/8, só para confirmar. 31/8, Saturno ainda estará em Áries. Então ele vai mudando para o signo de Peixes justamente entre 31 de agosto e 1º de setembro. E aí, novamente, Saturno vai voltar para Peixes e o eclipse solar que vai acontecer, né, vai ser encarando Saturno. Mas aí a gente deixa para próximos episódios aí. Então teremos novamente, né, essa semana de lua crescente. Na próxima semana já teremos um eclipse lunar. Aliás, pessoal, eu estou aqui martelando minha cabeça para ver como que eu vou organizar, né, os encontros aqui. Tenho alguns temas em mente. Se você quiser votar, se você quiser mandar mensagem para mim, para de repente dar uma ideia, pode ser. Temas que eu quero trabalhar, né? Para você vir aqui, a gente conversar, eu mostrar, até mostrar no seu mapa, a passagem de Júpiter em Câncer, né? Para quem não sabe ainda, né? O que está acontecendo para você poder aproveitar o melhor, porque vai até 2026, né? Então você pode aproveitar muita coisa ainda do Júpiter em Câncer. Saturno em Áries, não preciso nem dizer, né? Temos ainda praticamente 3 anos pela frente do Saturno em Áries. Mas também me veio muito de falar dos eclipses, né? Então, que estão acontecendo aí em setembro. Só que, como eu falei, os eclipses eles não são uma coisa que acontece no dia e pronto, né? Já muda. Aquilo vai sendo trabalhado ao longo dos próximos meses, até anos. Então, estou pensando aí nesses 3 temas. De repente, manda sua mensagem lá para mim, fala o que você tem de ideia, porque eu estou me organizando aqui para poder marcar esses nossos encontros aqui. E quem puder vir aqui presencialmente, vai ser maravilhoso poder receber. Pessoal, é isso, o resumo astrológico da semana. Se você gosta desse trabalho, lembra, deixa like, comentário. 5 estrelinhas no Spotify ajuda bastante. Compartilha com uma pessoa que você gosta. Compartilha no Instagram e me marca. O pessoal compartilha tanta coisa lá. Compartilha aí esse resumão da semana lá no Instagram, me marca. Vai ser muito legal. Compartilhe você também. E é isso. Amanhã nos falamos no Astral do Dia. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.